Olá, você está começando o primeiro treinamento EAD de controle estatístico de processo. Antes de entrar no conteúdo, vamos passar por algumas informações iniciais. Em primeiro lugar, esse treinamento faz parte de módulos de capacitações em EAD que estão sendo desenvolvidos com foco em melhoria da qualidade e otimização de processos. As aulas em EAD serão divididas em sessões e cada profissional poderá adequar sua agenda para realizar o treinamento no momento mais adequado. A ideia é não atrapalhar a sua rotina, sabemos que ela é cheia de tarefas. Esse treinamento é fruto do levantamento de necessidades para a intersemente. Historicamente, o CEP foi implementado na indústria conforme cresceu a competitividade e a demanda por produtos de melhor qualidade e custo-benefício. Além disso, esse material foi desenvolvido internamente em cooperação com algumas áreas da empresa e parceiros. Conforme assistir ao treinamento, pare, volte e continue conforme o necessário, mas pelo menos da primeira vez que assistir, não acelere o vídeo, você pode perder parte do conteúdo. Uma série de observações vão sendo feitas ao longo do treinamento. Além disso, mantenha o áudio sempre ligado, nem tudo está nas legendas. Para começar do início, vamos passar pelo que é controle estatístico de processo. Em CEP, dados coletados do processo são analisados em cartas de controle, que são gráficos utilizados para comparar os dados com limites de controle. De uma forma simplificada, os limites de controle são tolerâncias que os dados devem respeitar para que o processo esteja sob controle. Então, uma carta de controle deve conter os dados do processo, o objetivo e os limites superior e inferior para aquela variável. Lembre-se sempre que os limites de controle são avós do processo. Eles são calculados com base nos dados históricos de uma variável e servem para avaliar a estabilidade e a previsibilidade do processo. Existem alguns critérios que veremos em detalhes mais adiante, que servem para identificar anomalias na carta de controle. Essas anomalias prejudicam a previsibilidade e caracterizam uma falta de controle no processo. Nessa ilustração, é possível identificar 6 pontos que estão fora dos limites de controle, que é o primeiro critério de anomalia e o mais grave. Além disso, perceba que a média real não atende o objetivo do processo. E nunca se esqueça que, em CEP, estudamos a variabilidade do processo. Nesse caso, a variabilidade está representada pela medida da amplitude, que nada mais é do que a diferença entre o valor máximo e mínimo observado. Além de avaliar a estabilidade com os limites de controle, em CEP, os dados também são utilizados para avaliar a capabilidade do processo. Para análise de capabilidade, os dados são comparados com os limites de especificação. Até aqui, você já percebeu que sempre em CEP os dados precisam ser comparados com alguma outra base, seja com a especificação ou com os limites de controle. Se os limites de controle são avós do processo, os limites das especificações são avós do cliente. Assim, as especificações são limites que consideram a expectativa dos clientes, mesmo que seja para uma característica ligada ao processo, e assim indiretamente ligada à percepção do cliente. As especificações devem ser alinhadas com a estratégia da empresa e as condições do processo para que possam ser cumpridas. Um processo é dito capaz de atender às especificações de uma variável se, e somente se, 2 condições são atendidas. Na primeira condição, a análise de capabilidade avalia se a variação real do processo é menor do que a variação permitida pela especificação, o que, caso você tenha algum conhecimento de CEP, é chamado de CP. Mas o CP avalia apenas a variação contra a variação, sem levar em consideração onde o centro do processo está localizado. Na segunda condição, se avalia se as tolerâncias superior e inferior, que são os limites reais do processo, estão dentro dos limites das especificações. Essa análise gera um segundo índice, que é o CPK, que na verdade é o pior cenário da análise de capabilidade em relação ao limite superior, o CPS, e inferior, o CPI.
Assim, está sendo considerado separadamente a parte superior e inferior do espaço em que o processo está se distribuindo. Se você está preocupado que as informações estão sendo passadas muito rapidamente, não se preocupe, isso é apenas uma introdução. Nós vamos voltar em cada um desses conceitos. Entre as vantagens de implementar CEP, podemos citar 1. Reduzir a variabilidade e perdas do processo. 2. Melhorar a qualidade do que for produzido. 3. Aumentar a produtividade. 4. Reduzir custos de produção. E 5. Reagir preventivamente a alterações do processo. É claro que a lista é bem mais longa do que isso, eu apenas citei alguns pontos principais. Inicialmente, o CEP foi empregado em diversas indústrias. Hoje é utilizado em uma série de áreas, na área médica, de serviços, porque afinal, o objetivo do CEP é atingir os objetivos com mais precisão, onde quer que ele seja utilizado. Agora que já passamos pelo que é controle estatístico de processo, nos próximos assuntos desse módulo introdutório, vamos passar por alguns tópicos que foram selecionados para ressaltar como o CEP pode ser implementado no seu dia a dia. Não vamos entrar na parte matemática nesse treinamento. Vamos apresentar os conceitos e, conforme você praticar, vai entender as fórmulas facilmente e entender corretamente esses conceitos. Mas para aqueles que não gostam dessa parte, sinto dizer que infelizmente esses tópicos vão aparecer no futuro próximo. Não para entender a parte matemática em si, mas para entender esse sinal. Esse é o sinal de C e somente C, que, se você não lembra, já foi usado para introduzir o conceito de capabilidade. O C e somente C é um sinal condicional. Em CEP, o que é preciso saber é se por algum motivo as condições por trás do modelo de uma carta de controle não estão sendo atendidas, o que geralmente está ligado à amostragem ou ao sistema de medições. Mas o importante é saber o que fazer nessas situações. Vamos passar por dois fluxos. O primeiro, para determinar a capabilidade do processo, e o segundo, que seria um fluxo de informações, análises, tomadas de ação e decisão para uma organização que tem CEP implementado. Esse é o fluxo guia para avaliar a capabilidade do processo e mostra várias situações e no macro o que deve ser feito naquela variável em questão em cada uma dessas situações. E esse é uma parte do fluxo de análise e tomadas de ação com CEP. Se você acredita que CEP só deve ser utilizado nas variáveis em que os operadores têm atuação direta, quebre agora esse paradigma. Controle estatístico de processo deve sim ser implementado como acompanhamento contínuo e deve estar presente nas variáveis de atuação direta. O trabalho dos operadores é fundamental para que CEP funcione. Mas a abrangência das análises vão muito além disso e não escapam de uma boa análise de causa e efeito e de quantificar o efeito de cada causa. Dando continuidade ao conteúdo, existem alguns tipos de carta de controle e o que muda de uma para outra é o tipo de variável que está sendo analisado e a forma como é feita a amostragem. A amostragem deve ser adequada para cada carta de controle e vice-versa. Se você tem o Minitab instalado, basta clicar em Assistente e Cartas de Controle para aparecer o esquema das cartas que vocês estão vendo. No esquema mínimo de visualização de CEP, você verá as cartas de controle, que podem vir em pares, e um histograma para análise de capabilidade. E agora, vamos passar pelo histórico. Antes da Revolução Industrial, o processo de manufatura consistia na produção usando as mãos. Cada parte era customizada para encaixar com outras peças em cada um dos produtos individualmente. Em 1793, começaram as ideias de peças intercambiáveis, que possibilitaram mais adiante a criação das linhas de montagem. Até então, tudo era feito de forma customizada, e essa ideia era revolucionária,
mas difícil de ser implementada, pelo simples fato que era muito difícil fazer duas peças exatamente iguais. Especificações começaram a ser criadas para evitar problemas de não encaixe. E assim surgiu o conceito que hoje chamamos de variação de engenharia. Uma variação de engenharia permissível é aquela que satisfaz os limites de engenharia e excessiva, aquela que está fora dos limites de engenharia. Outro termo que está associado à variação de engenharia é a teoria da meta final, em que tudo aquilo que está dentro dos limites de engenharia é permissível. Contudo, o conceito de variação de engenharia não possibilitou uma redução de desvios significativa e não se estudava a potencial falta de controle dos processos dentro da tolerância de engenharia. No início dos anos 20, o pai do controle estatístico de processo e qualidade começou a estudar variações aleatórias dentro e fora de limites. Quando começou a analisar dados de processo, notou algumas inconsistências referentes às variações. Se todo processo exibe variação, alguns processos exibem variação controlada, geradas por causas aleatórias, enquanto outros exibem variação descontrolada, que caracterizam faltas de controle no processo. E assim, foi publicada a primeira carta de controle em 1924, como uma ferramenta para estudar processos e reduzir desvios. Uma variação controlada é caracterizada por se manter em um padrão constante ou uma distribuição constante ao longo do tempo. Nesse caso, o processo é controlável, previsível e assim é possível trabalhar para diminuir a variação com confiabilidade. Já uma variação descontrolada é caracterizada por mudanças de padrões ao longo do tempo ou por uma variabilidade muito alta. Assim, não é possível ter previsibilidade no processo. Veja nesse caso, se simulássemos especificações, mesmo que elas sejam mais abertas que as tolerâncias reais, calculadas com base nos dados, em algumas situações. Como o processo está sem controle e muda de padrão sem previsibilidade, há um risco alto de que de uma hora para outra o processo deixe de atender às especificações. Contudo, inicialmente não foi dada devida importância a essas ideias e elas não foram disseminadas na indústria. Pouquíssimos engenheiros, coordenadores e gerentes de processos tinham qualquer treinamento em estatística, e esses métodos acabavam sendo vistos como muito técnicos ou científicos e pouco práticos. Somente quando Deming, o pai do controle de qualidade, percebeu o potencial das técnicas de Shewhart, que o CEP começou a ser disseminado. A Segunda Guerra Mundial foi a deixa necessária para implementar CEP na indústria bélica. Contudo, mesmo com muito treinamento, não era claro como usar essas técnicas para gerir o negócio em si, já que apesar dos engenheiros participarem dos treinamentos, a equipe responsável pela gerência dava pouco valor a esse assunto. Após a guerra, Deming viajava ao Japão para auxiliar na reconstrução do país. Nessas viagens, ele dava aulas de controle estatístico de processo. Para que não acontecesse o mesmo na indústria bélica dos Estados Unidos, ele procurou envolver profissionais da alta gestão. O resultado foi a popularização do diagrama de causa e efeito e o nascimento do PDCA. O PDCA também é conhecido como ciclo de Deming, mas o próprio Deming se referia ao PDCA como ciclo de Shewhart, pois ele nasceu da implementação de controle estatístico de processo no Japão. A partir daí, o CEP começou a ser disseminado para os outros países conforme os mercados ficavam mais competitivos, recomeçando pelos Estados Unidos.
O Japão se alavancou no pós-guerra justamente por fazer produtos de melhor qualidade e custo-benefício. Unbelievable that this little piece of junk could be such a big problem. No wonder this circuit failed. It says made in Japan. What do you mean, Doc? All the best stuff is made in Japan. Unbelievable. Deming dizia que os processos de produção antigamente eram pensados em 3 etapas: desenvolver, produzir e tentar vender um produto. Já no mercado competitivo, esse fluxo é melhor representado por um ciclo que leva em consideração a percepção dos clientes ou consumidores. Para o cimento que vai para o canal técnico, é essencial que suas propriedades sejam estáveis e previsíveis, uma vez que monitoramos boa parte delas pelo retrovisor. E lembre-se, não é porque o CEP foi historicamente alavancado pelo aumento da competitividade que ele tem um efeito negativo sobre os custos de produção. Muito pelo contrário, a estratégia do CEP é ajustada para buscar o melhor custo-benefício, que é um balanço entre qualidade e custos para um determinado mercado-alvo. Para dar um exemplo, reduzir a variação é uma forma de aumentar o CKK em casos em que o cimento tem um desempenho próximo ao normativo. E agora que passamos pelo histórico, vamos relembrar alguns conceitos básicos. Você se lembra bem do que é uma média e desvio padrão? E do que é uma distribuição? Essa pergunta não está direcionada para saber se você se lembra como calcula cada um desses parâmetros ou como se representa uma distribuição. É para saber se você entende bem o que cada um significa. Uma distribuição é o formato em que os valores de uma certa característica se distribuem. Após contar o número de vezes que uma faixa de valores aparece, é possível desenhar a distribuição. Uma das distribuições mais comuns, e uma das quais os modelos de CEP costumam se basear, é a distribuição normal. Uma média ou mediana é uma medida de localização. O valor da média localiza no espaço a sua variável em questão. Por exemplo, quando se pergunta qual é a resistência do cimento aos 7 dias, a primeira resposta que se pensa é o valor médio. O problema é que ao informar somente a média, não se dá a noção da variação em torno dessa média que aquela característica está se acomodando. Quando se informam os dois valores juntos, se dá uma ideia da distribuição que esses valores ocupam no espaço, e assim você passa uma informação mais completa. Então, analisar somente a média não dá a noção da variação, e analisar somente a variação não dá a noção da média. Portanto, para começar a fazer CEP, a primeira coisa que você deve fazer é parar de pensar em média e desvio padrão separadamente. Não esqueça que, em CEP, os dados são comparados. Aquilo que tem baixa variação pode não ser capaz de atender a especificação se estiver muito longe da média esperada. Portanto, não use a média sem o desvio padrão ou o desvio padrão sem a média. Boa parte das referências de CEP baseiam-se na distribuição normal para as variáveis de acompanhamento contínuo. Um modelo baseado em normal leva em conta a média, a estimativa do desvio padrão, que geralmente é representado pelo sigma, e limites de controle que distam 3 desses desvios. O porquê de ser uma estimativa do desvio vamos discutir melhor nos próximos treinamentos. O porquê de serem 3 desvios para cima e para baixo da média está diretamente ligado à curva normal, já que nesse caso 99,7% dos dados devem se acomodar em 3 desvios. Nos próximos treinamentos, vamos fazer alguns exercícios de CEP. O primeiro exercício será uma análise de estabilidade. Para realizar essa avaliação, vamos assumir que o processo é estável em um período de dados, calcular os limites com base nesse período e comparar os dados futuros e passados para avaliar se o processo é realmente estável ou se ele se desloca ao longo do tempo. Você não precisa saber nenhuma fórmula nesse momento. A análise é totalmente visual e todas as ferramentas serão fornecidas. Lembre-se que o horizonte de tempo e o grau de variação que vamos considerar para avaliar a estabilidade
deve atender à percepção dos clientes. Não olhe para aquilo que for considerado uma causa especial pelos valores brutos. Às vezes, uma causa especial pode não parecer séria, mas tem implicações graves. Por conta de como são feitos os ensaios de cimento, só é possível dizer se uma causa especial é significativa ou não, fazendo uma boa análise de causa e efeito. Também vamos fazer exercícios de análise de culpabilidade, seguindo o fluxo que está na sua tela. Lembre-se de ter o fluxo em mãos. Novamente, não é necessário se preocupar com os valores, pois a análise é visual. Os últimos exercícios que vamos fazer serão análises de causa e efeito. Serão fornecidos dados para um conjunto de variáveis que devem ser analisadas por CEP e será necessário listar possíveis causas e criar um plano de ação. Até o próximo treinamento!